Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César, um argentino amante do Brasil. Pessoal, nesse vídeo vamos ver por que invadir o Brasil foi o pior erro da história do Paraguai. Sim, uma história muito interessante, né? Eu conheço do ponto de vista aqui da Argentina, né, que contaram para nós, mas do ponto de vista do Brasil eu nunca vi, sim? E agora eu vou ver pela primeira vez, né, aqui com vocês, tá bom? Eu vou fazer a reação. Se liga no vídeo, pessoal. O Paraguai é um país no centro da América do Sul, que faz fronteira exclusivamente com o Brasil, a Argentina e a Bolívia. O Paraguai é um país completamente sem litoral. Isso significa que não possui acesso direto ao mar, tornando um dos poucos países do mundo com essa característica. A capital, Assunção, é onde está concentrada boa parte da população do país, com 35% dos habitantes vivendo nessa cidade. Mas mesmo assim, o país é pouco populoso, com pouco menos de 7 milhões de habitantes, e também é pouco povoado. Historicamente, a sociedade paraguaia era predominantemente rural, com uma população diversificada, composta por indígenas, mestiços e europeus. A economia era baseada principalmente na agricultura, contando com grandes faixas de terra, com florestas subtropicais e chaco, uma região selvagem que consiste em savanas e matagais. E o que poucos sabem sobre o território paraguaio é que o país já foi muito maior e mais rico no passado, se comparado aos seus vizinhos da época. Mas durante o século XIX, o Paraguai queria ser uma potência e invadiu o Brasil em 1864. O que o Paraguai não sabia é que fazer isso foi definitivamente o maior erro da história do país. E se não fosse essa decisão, o Paraguai seria com certeza muito maior, mais populoso e mais rico. E para entendermos isso, vamos entender o que levou o Paraguai a invadir o Brasil e por que isso definitivamente foi um grande erro. Vocês estão curtindo o vídeo? Se a resposta é sim, eu tenho uma novidade. Você já pensou em ganhar um dinheiro extra trabalhando no conforto da sua casa? Hoje é possível, com o curso Notícia Lucrativa, um curso que eu estou fazendo e que eu recomendo para vocês, já que você não precisa ter experiência, apenas seu interesse. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, faz a sua inscrição agora e mude sua vida. No século XIX, o Brasil já era o maior país da América do Sul, junto com a Argentina. E no meio desses dois gigantes, o pequeno Paraguai era uma possível potência regional, um país que estava isolado de guerras desde sua independência e começando a crescer a sua indústria. Mas a partir de 1862, a influência regional do Brasil e da Argentina começou a incomodar. O Brasil era uma potência e tinha o maior poder regional na época. Mas isso não era problema para o pequeno Paraguai, que tinha reivindicações territoriais sobre a região do Mato Grosso, além de reivindicações também com a Argentina, na província de Corrientes, especialmente relacionadas à região do Rio do Prata. Essas disputas territoriais desempenharam um papel importante na escalada das tensões, já que se baseava em tratados antigos e na sua interpretação das fronteiras. O governo do Paraguai também alegou que o Brasil estava ocupando terras que eram consideradas suas. Na época, o Uruguai era palco de rivalidades políticas entre grupos apoiados pelos seus países vizinhos, e tornou-se um fator adicional na tensão, pois estava em guerra civil na época, fazendo com que o Paraguai viesse a intervir no conflito uruguaio, o que levou o Brasil e a Argentina a se unirem contra o Paraguai, levantando Venâncio Flores ao poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos na época. Fazendo isso, acabaram bloqueando a saída do Paraguai para o Rio Uruguai e deixando sem chances de se conectar com o mundo exterior, travando assim parte de suas exportações. Então, para o Paraguai utilizar a Bacia do Prata, precisava negociar com as duas maiores potências da região, Brasil e Argentina. Então, foi isso que ele fez, porém não teve retorno, e neste momento, o Paraguai comete o seu maior erro. Em 1864, o Paraguai invade o Mato Grosso, desencadeando uma série de eventos que eventualmente resultaram na Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul no século XIX. O Paraguai reúne seu exército e percorre 695 quilômetros até Corumbá, no Mato Grosso, invadindo pela primeira vez o território brasileiro, em dezembro de 1864. De lá, partiram com as forças paraguaias até a cidade de Dourados, também no Mato Grosso.
dizimando grande parte da população no ataque. Suas tropas também atacaram uma guarnição brasileira em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e toda a população assim fugiu da cidade. Isso marcou o início dos conflitos armados entre o Brasil e o Paraguai, com as principais batalhas ocorrendo ao longo dos anos seguintes. E com isso, metade de um continente acabou entrando em guerra. Guerra essa que foi marcada por combates brutais e pelo uso de táticas de guerrilha. A intenção do Paraguai era ir até o Uruguai, e assim ele teria mais força para negociar e restabelecer sua saída para o mar. E em resposta às agressões paraguaias, o Brasil, Argentina e Uruguai formaram uma aliança militar conhecida como a Tríplice Aliança, com o objetivo de derrotar o Paraguai e restaurar a estabilidade na região. Essa coalizão era muito mais poderosa em termos de recursos e poder de fogo, comparado ao pequeno Paraguai, e durante esse conflito houveram diversas batalhas, como a de Tuiuti em 1866, que foi uma das maiores batalhas navais da história sul-americana, resultando em uma derrota para o Paraguai. Já na Batalha de Curupaiti, também em 1866, o Paraguai obteve uma vitória surpreendente, infligindo pesadas perdas ao exército brasileiro. E também na Batalha de Lomas Valentinas, em 1868, as forças aliadas conseguiram uma vitória decisiva que marcou um ponto de virada no conflito. Todas essas batalhas definiram esta guerra como uma das piores da história sul-americana. Mas apesar dela ser muito sangrenta, foi muito mais para o Paraguai do que para o lado brasileiro. Estima-se que até 300 mil pessoas tenham perdido a vida durante a guerra, a maioria delas paraguaios. A população do Paraguai foi severamente reduzida, perdendo 60%. Mas isso aconteceu porque a guerra se estendeu muito mais do que deveria. Em 1868, já era consenso que o Paraguai perderia a guerra se continuasse sozinho. Era só uma questão de tempo para que o Brasil chegasse até a capital Assunção. Mas Francisco Solano Lopes, quem comandava de fato o Paraguai, se recusava a perder a guerra e continuava recuando, o que fez com que mais e mais homens perdessem suas vidas. Estima-se que 220 mil paraguaios sobreviveram à guerra e apenas míseros 28 mil eram homens. É estimado que 80% da população masculina paraguaia foi dizimada durante a guerra. E isso poderia não ter acontecido, porque em 1870, antes de Francisco Solano Lopes ser morto, ele enviou meninos para a frente de guerra e dizimou os seus homens para que segurassem o avanço das tropas brasileiras. Vou colocar pausa um pouquinho, pessoal. É muito triste essa história, né? Uma história muito sangrienta, né? Como fala o vídeo. É muito parecida à história que eu conheço, né? Mas uma data interessante, né, é que o vídeo não fala que quando o Paraguai ele quer invadir o Brasil, a parte do sul aí uruguaiana, ele pede autorização, né, para a Argentina para passar por Corrientes, e a Argentina nega, né, o passo, e o Paraguai passa igual, né? Daí ele passa e a Argentina declara guerra para o Paraguai. E aí já entra na guerra, né? E depois aqui quando a gente vê que ele manda, né, um exército, um pelotão aí de criança, né? O último pessoal que tinha já homens para combatente paraguaio, né? E é uma história muito triste, né? Porque a gente já sabe, né? Eram crianças, foram massacrados, né, por exército do Brasil, Argentina e Uruguai. E no Paraguai a data, o Dia das Crianças, né? É um dia muito triste, né? Porque eles fazem comemoração a esse acontecimento, né? Que foi a massacre das crianças, né? Eles comemoram como o Dia das Crianças, né? No país, no Paraguai, né? E uma história triste, né? Porque aqui na Argentina é um dia das Crianças, é um dia alegre, né? Mas, e no Paraguai, felizmente, é uma história muito triste, né? Bom, é isso, pessoal. Vamos continuar com o vídeo. Essas decisões causaram de fato a queda da população masculina e deixaram um legado duradouro de trauma e desequilíbrio de gênero no país. E isso acontece até hoje. De acordo com os dados do IBGE, em 2021, somente o estado do Rio de Janeiro possui em torno de 8,7 a 8,8 milhões de homens, ultrapassando quase 3 vezes a população masculina do Paraguai, que se encontra com 3,2 milhões. E se fizermos estimativas do passado, a população do Paraguai antes da guerra beirava 420 mil pessoas,
sendo em geral 50% a 60% homens. Se essa população permanecesse igual, é estimado que a atual população do Paraguai de 6,7 milhões de pessoas fosse para 14 a 21 milhões. A perda de tantos homens afetou obviamente a força de trabalho do Paraguai. Isso dificultou de fato a recuperação econômica do país após o conflito, pois a falta de mão de obra masculina prejudicou a produção agrícola e industrial. Além disso, territorialmente, o Paraguai perdeu permanentemente suas reivindicações territoriais. A região que o Paraguai cedeu ao Brasil incluía partes do atual estado brasileiro do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Além dessas terras, o Paraguai também perdeu vastos territórios para a Argentina, cedendo a província de Misiones. Vou colocar pausa. Província de Misiones, pessoal, é onde eu moro, tá bom? Essa correspondia ao Paraguai, né? E depois da guerra o Paraguai perdeu, né? A província de Formosa e parte da província de Corrientes. Perdendo a província de Misiones, o Paraguai perdeu acesso ao rio Uruguai e suas fronteiras diretas, além da capital Assunção ficar praticamente colada na Argentina após a guerra. Com isso, cerca de 150 mil quilômetros quadrados de territórios foram perdidos. Para um país agrário, isso obviamente influenciou sua economia no pós-guerra. E para tentar se recuperar, terras foram vendidas a estrangeiros, principalmente para fazendeiros argentinos, e transformadas em propriedades. Além do país ser obrigado pela primeira vez a obter empréstimos externos dos britânicos, no valor de mais de 1 milhão de libras esterlinas. Fato é que a guerra destruiu meio século de desenvolvimento econômico. Após a guerra, o Paraguai ficou isolado diplomaticamente e economicamente na América do Sul, e hoje o país tem dificuldades em se recuperar, apesar da sua economia estar em crescimento, ter uma certa estabilidade política e uma busca contínua por mais influência regional e internacional. Mas ainda assim, a sua economia está entre as menores da América do Sul, com um PIB de 25,5 bilhões de dólares. É mais pobre e menos desenvolvido que todos os seus vizinhos. As consequências históricas da Guerra da Tríplice Aliança, obviamente, continuam a influenciar a maneira como o Paraguai aborda os seus vizinhos. Com todos esses problemas, as feridas do Paraguai estão definitivamente longe de estar curadas da Grande Guerra da América do Sul. E esse é o exato motivo sobre por que invadir o Brasil foi definitivamente o maior erro da história do Paraguai. Você gosta de acompanhar as notícias, ficar bem informado? Olha o que eu fiz com essa notícia aqui, ó. Quer ver? Simplesmente ela virou isso aqui pra mim, ó. Mas é claro que é preciso saber fazer isso para ganhar repercutindo notícias aqui na internet. Se você quer saber por que eu abandonei quase 15 anos de telejornalismo para trabalhar com isso aqui, clique em Saiba Mais, depois me agradece. Bom, pessoal, tá aqui o vídeo. Um vídeo muito bom, eu achei muito legal esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Muito bom, muito interessante, né? Como ele titula, né, que o pior erro do Paraguai foi invadir o Brasil, né? Depois invadiu parte da província de Corrientes aqui na Argentina. E aí já entrou pra guerra, né? Os países já entraram com o Uruguai junto, né? E só um massacre, né? Assim que, bom, uma história muito triste, pessoal, né? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar. Até o próximo vídeo, pessoal.